Ei pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Nessa semana nós estamos começando a semana 3 do PET 6 de vocês. E nessa semana nós vamos identificar as seções feitas por planos paralelos aos planos da base de um prisma ou de um cilindro. De uma forma mais simplificada, nós vamos estudar a seção transversal em prismas e em cilindros. E, basicamente, esse pode ser às vezes um nome diferente, um nome estranho, mas é bem simples. Basicamente, a gente vai identificar a figura feita por essas seções transversais nos prismas ou nos cilindros. Para a gente entender aqui rapidinho, olha, quando eu falo de seção transversal, eu estou falando de um plano que é perpendicular em relação à nossa base. O que é um plano perpendicular em relação à nossa base? É um plano que vai formar o ângulo de 90 graus, né? Ou seja, vai formar um ângulo reto em relação à nossa base aqui, olha. Então, no caso aqui do cilindro, a gente tem esse plano azul, né? Formando um ângulo de 90 graus, onde todas as medidas aqui, olha, elas vão ser realmente iguais. Todas as medidas desse plano até a base desse nosso cilindro, elas são medidas iguais. O mesmo acontece ali no prisma. Se nós temos ali o plano da base em relação a esse plano, a essa seção transversal que ocorreu aqui, todas essas distâncias aqui elas vão ser iguais. Então, o que a gente pode concluir com isso é que essas seções transversais, no caso do prisma, ele vai ter o formato, né, o polígono gerado pela seção transversal vai ter o formato do mesmo polígono da base. Por exemplo, aqui no caso de um prisma de base pentagonal, nós vamos formar um pentágono no caso da seção transversal. Se fosse um polígono de base quadrada, um polígono não, um prisma de base quadrada, nós teríamos então na seção transversal um quadrado. Se fosse um prisma de base hexagonal ou hexagonal, nós teríamos um hexágono na seção transversal e assim por diante. Então, no caso do prisma, vai realmente depender do formato da base daquele prisma para a gente entender qual que seria o polígono formado na seção transversal. Se é um prisma triangular, a seção transversal é um triângulo. Se é um prisma de base quadrada, a seção transversal é um quadrado. Se é um prisma de base pentagonal, a seção transversal é um pentágono e assim por diante. Já no caso do cilindro, ele é bem mais simples, porque a base do cilindro, de qualquer cilindro, é um círculo. Então, a seção transversal do cilindro também tem que ser sempre um círculo. Baseado nessa ideia inicial aqui, vamos pegar então alguns exemplos para a gente entender um pouquinho melhor tudo isso aí. Olha, nosso primeiro exemplo que nós temos aqui é o seguinte. Lucas disse que cortou um cone circular reto por um plano paralelo à sua base e perguntou qual figura plana ele tinha encontrado. 4 colegas desenharam as figuras a seguir. Quem fez o desenho correto? Então nós temos aí o desenho da Ada, da Beatriz, do Renato e do Saulo. Então, por mais que aqui a gente está falando do cone, o cone a gente pode interpretar dessa forma aqui, olha. Vamos desenhar um cone aqui rapidinho, ó. Vamos pegar aqui, olha. Fazer um cone, rapidinho, rapidinho. Então, o cone ele tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Onde nós não temos essa linha aqui no meio. Ficou um pouquinho torto, mas acho que vai dar para entender, ó. No caso aqui nós temos o nosso cone. Então, se eu fizer uma seção transversal nesse cone, né? Pegar e fazer uma seção aqui transversal nele, o que isso significa? Que eu estou partindo aquele cone ali ao meio. E isso vai refletir o quê? Que essa seção formada aqui, ela vai refletir a mesma figura, né? O mesmo polígono em relação à nossa base. No caso do cone, a gente tem um círculo na nossa base. Então, a nossa seção transversal do cone também tem que ser um círculo. Ou seja, quem que fez o desenho correto? Foi a Ada, foi a Beatriz, foi o Renato ou foi o Saulo? Logicamente, então, foi a Beatriz que fez realmente um círculo. O Renato ele fez algo num formato oval. Então, a gente não pode considerar esse desenho aqui do Renato como o desenho correto. Ok, pessoal? Já o segundo exemplo aqui, vamos lá. Nesse segundo exemplo, nós temos então a questão de verdadeiro ou falso para a gente poder verificar
Então, essa veracidade das questões aí, das afirmações. Sobre as seções planas de prismas e cilindros, são feitas as seguintes afirmativas. Cortando-se um cilindro circular reto de raio R por um plano paralelo à sua base, obtém-se um quadrado de lado R. Vamos pegar aqui, voltar cá em cima, olha. Então, se aquela afirmação ali diz o seguinte, se nós temos aqui um cilindro de base R, e na hora que a gente fizer uma seção transversal nele ali, ou seja, partir o nosso cilindro, isso aqui vai ser um quadrado? É isso mesmo? Tem alguma lógica nisso aí? Não, nenhuma lógica, né? Nós vimos que no caso da seção transversal, ela tem que ser também um cilindro, ó, um círculo. Então aqui, né, isso aqui está fora de questão. Isso aqui obtém-se um quadrado? Não. Então isso aqui é falso. Já a nossa segunda afirmação, olha, se a base de um prisma reto é um hexágono regular, cujo lado mede L, então qualquer seção plana paralela à base desse prisma é um hexágono regular, cujo lado também mede L. Vamos voltar aqui no pentágono? O pentágono, um hexágono, dá para a gente entender. O que o exercício falou para a gente é o seguinte, que esse, no caso lá, o nosso hexágono, aqui, esse lado dele mede L. Então, essa seção aqui também que a gente vai ter, vai gerar, no caso, um hexágono também de lado L. Isso é verdade? Sim, porque eles vão continuar com as mesmas medidas. A única diferença é que eles estão em posições diferentes. Um está sendo a base e o outro está sendo lá na metade do nosso prisma. Então, essa aqui é a opção verdadeira. Já a nossa terceira afirmativa, olha, cortando-se um cilindro circular reto de raio R por um plano paralelo à sua base, obtém-se um círculo de raio R. Sim, é o que a gente falou aqui no primeiro caso, né? Se nosso cilindro tem aqui raio R, aqui nós vamos originar um outro círculo, né? Também de raio R. Então, o raio ele não pode alterar ali no caso do cilindro. Então, isso aqui também é verdadeiro. Já na nossa última afirmativa é a seguinte. Se a base de um prisma reto é um triângulo equilátero, cujo lado mede L, então qualquer seção plana paralela à base desse prisma é um triângulo equilátero cujo lado mede L sobre 2, ou seja, eu estou falando que é metade do lado. Não, porque olha, se a gente falar que isso aqui é verdadeiro, nós também contradizemos essa segunda afirmativa aqui, onde, lembra lá no caso do pentágono, o mesmo vale para o triângulo, se isso aqui é lado L, essa seção formada aqui, ela também tem que ser lado L. Ela não pode ser a metade ali, porque a gente não está realmente diminuindo o tamanho dessa minha figura formada na seção transversal. Eu só estou mudando um pouquinho a posição daquela base ali em relação ao prisma. Então ali também é falso. Ou seja, a nossa opção correta é falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. É a letra B. Estava difícil de ver aqui, mas achei que é a letra B. E nós temos então aqui o nosso exemplo 3. Nosso exemplo 3 é mais uma questão para a gente poder analisar. Uma dica que eu posso dar para vocês aqui, gente, é o seguinte. Pega e desenha, tenta realmente ilustrar aquilo que o exercício está dando para a gente. Se, no caso aqui desse exemplo, ele está dando um cilindro circular e um prisma de base quadrada, então realmente façam esse desenho de um prisma de base quadrada e de um cilindro circular reto também. Desenha e vai tentando realmente moldar aquilo que o exercício está te pedindo. Então, olha, um cilindro circular e um prisma de base quadrada são interceptados por um plano paralelo às suas bases, determinando em cada um desses sólidos uma seção. As seções obtidas desse cilindro e desse prisma são respectivamente. Então, primeiro a gente vai avaliar o cilindro, né? E depois a gente vai avaliar, no caso, o prisma. Então, a letra A, olha, um círculo cuja medida do raio é menor que a medida do raio da base desse cilindro? Não, nós já vimos ali que tem que ser o mesmo raio do cilindro da base e tem que ser o raio do cilindro da seção. Então, não pode ser menor. Então aqui a gente já consegue eliminar essa nossa alternativa, não precisa nem ler em relação ao prisma ali. A letra B, um círculo cuja medida do raio é menor? Não, de novo, nós já vimos que ela é igual, não menor. Letra C, um círculo cuja medida do raio é maior?
também não é maior, tem que ser igual. A letra D, um círculo cuja medida do raio é igual? Ok, agora está certinho. É igual à medida do raio da base desse cilindro? Ótimo. Vamos ver então em relação agora ao nosso prisma. Um quadrado cuja medida do lado é menor do que a medida do lado desse prisma? Não, nós vimos lá, mais uma vez, eu vou até fazer o desenho aqui para a gente poder fazer essa conferência aqui, olha. Se a gente tem aqui um prisma de base quadrada, onde essa nossa base, vamos só fazer o desenho aqui rapidinho, ó, onde essa nossa base aqui, ela tem um lado qualquer. Esse lado, será que ele vai diminuir? Ele vai ter realmente, ele vai mudar o tamanho desse lado? Olha, se esse lado aqui, vamos falar que é o lado L. Se eu falar que eu cortei o meu prisma aqui, nessa parte aqui, o que a gente vai fazer é, eu vou ter então aqui um prisma, um quadrado nessa região aqui, olha. E esse quadrado, ele vai ter as mesmas características do quadrado dessa base, do meu quadrado. Ou seja, ele não pode ser nem maior nem menor, ele tem que ser igual também. Então aqui não é a letra D, porque aqui também está falando que é menor. Consequentemente, se nós já eliminamos 4 dessas respostas, tem que ser a alternativa E. E vamos ler a alternativa E então, olha. Um círculo cuja medida do raio é igual à medida do raio da base desse cilindro, sim. E um quadrado cuja medida do lado é igual à medida do lado da base desse prisma. Sim, também está correto. Então a gente percebe o seguinte, que, mais uma vez, essas seções transversais formadas, elas têm que ter a mesma característica da base da nossa figura, seja a base um círculo, ou um quadrado, ou um triângulo, um pentágono, um hexágono, qualquer que seja a figura da base aí que a gente estiver analisando, a nossa seção transversal tem que ter as mesmas características. De uma forma mais resumida, seria isso aí o nosso objetivo da aula, identificar isso. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Na aula de hoje, a nossa palavra-chave vai ser, então, seção transversal. Me manda esse termo, né? Não a palavra, me manda o termo. Seção transversal para vocês garantirem a presença da aula de hoje. A gente se vê, então, na semana que vem, gente. Bons estudos, até a próxima e tchau!